Mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy vamos a ver los pronombres de tratamiento, ¿ok? Vamos para la introducción. Te detienes por un momento a pensar que todo el tiempo que estás hablando con otra persona, estás en una llamada o en una computadora o personalmente y ambos están hablando sobre algo o alguien más. Seguro que no pensaste antes. Todo bien. Es importante tener en cuenta que siempre hay 3 personas participando en la conversación. Yo, usted, él, ella o alguien. La primera es quien habla en aquel momento. La segunda es quien escucha. Y la tercera es de quién se está hablando, la persona o la cosa, o el sujeto, por ejemplo. Por supuesto, estas personas pueden ser hombres o mujeres, por eso usamos tanto masculino cuanto femenino. También podemos estar solos o en más de una persona. En este caso, usamos el singular o plural. Nosotros, tú, ellos, ellas. Regras básicas del idioma em espanhol. Vamos para o português? Então, na introdução, vocês já pensaram que todo o tempo que a gente está se comunicando, a gente está sempre em diálogo, né? Comunicação é diálogo. Então, e nesse diálogo sempre tem 3 sujeitos. Mas não é só eu e meu amigo, não. São 3 sujeitos. A pessoa que está falando, a pessoa que está ouvindo e o sujeito ou a coisa ou objeto de quem se está falando, tá? Então, é aí que entram os pronomes. Quem está falando? Eu, primeira pessoa. Quem está escutando, ou quem está ouvindo, é a segunda pessoa, né? Tu, você, ele, ella ou alguém. E de quem se está falando? Dele ou dela, enfim, ou daquilo. Isso acontece tanto com só uma pessoa ou com 2 ou mais. É aí que entra o singular e o plural, que na gramática é o número. Quando se fala em número dentro da gramática, está se falando em quantidade. E quantidade vem a ser singular ou plural. Singular, 1, plural, 2 ou um grupo. Ok? Vamos para o próximo slide. Ejemplo. Pronombres personales. Nosotros tenemos en español yo para la primera persona del singular, tú para la segunda persona del singular, él o ella para la tercera persona del singular. O sea, cuando se fala o cuando se habla de una sola persona, perdón. Y nosotros tenemos nosotros, vosotros, ellos o ellas, nosotros primera persona, vosotros segunda persona, ellos o ellas terceira persona del plural, ou seja, 2 ou mais. Vamos para o português? Então, os pronomes pessoais na língua espanhola, nós temos 6, sendo deles 3 no singular e 3 no plural. Singular, 1, plural, 2 ou mais. Para isso, nós temos yo, primeira persona, tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural, perdão, vosotros, segunda pessoa do plural, ellos, ellas, eles, elas. Tem a tradução do ladinho, se vocês puderem acompanhar pelo slide, do plural, tá? Então, nós temos singular e plural. Uma pessoa, né, se tratando de uma pessoa, para o singular, sendo eu, tu ou ela, e no plural, nós, vós, eles ou elas, tá bom? Próximo slide. Fíjate, ou seja, é importante. Fíjate, las primeras 3 personas están en singular y las otras 3 están en plural. Aviso, nótese la diferencia en la acentuación en español de la segunda persona tú y de la tercera persona él, que están en singular, ¿né? Y en portugués no tiene acento, como vosotros y vos también tienen diferencias. E aqui há uma frase para exemplificar, ou seja, prestem atenção que na segunda pessoa, né, do singular e na terceira pessoa é acentuada, coisa que não tem no português, tá? Como, por exemplo,
vosotros e vos, que também tem diferenças. E nós temos uma frase para exemplificar. Tu e eu somos grandes amigos. Tu e eu somos grandes amigos. Embora o correto, né? Embora correto o pronome tu, não é usual no português, né? Que se utiliza você e eu somos grandes amigos. Ele se chama José e ella Eduarda. Ele se chama José e ela Eduarda. Nosotros queremos viajar por América del Sur, pero ellos quieren conocer Europa. Nós queremos viajar, né, pela América do Sul, mas eles querem conhecer a Europa. Então, são esses os nossos dois exemplos, tanto em português quanto em espanhol. Vamos al próximo. En español utilizamos los pronombres de tratamiento usted y ustedes, que se usan en relaciones más formales. Recuerden, eso es muy importante. Como en el ámbito profesional, donde hay una cierta jerarquía, también con personas desconocidas o mayores para mostrar respeto. Estas formas pueden entenderse en portugués como o senhor ou a senhora, tá? Os senhores ou as senhoras. Y se refieren a la tercera persona tanto en singular quanto en plural y se combinan con verbos de tercera persona, como pueden ver en los ejemplos. Entonces, usted e ustedes é um pronome de tratamento, né? Para que serve um pronome de tratamento? Ele vai se usar em relações formais ou profissionais, tá? Formais, profissionais, ou para demonstrar respeito por alguém mais velho ou por alguém, né, digamos que tem um cargo, né, mais importante. Enfim, então, eles vão ser usted e ustedes, que corresponde o senhor, a senhora, os senhores e as senhoras, tá? E eles fazem referência única e exclusivamente à terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. E eles vão se combinar também com verbos de terceira pessoa, como vocês podem, né, acompanhar no exemplo. Por exemplo, espanhol, terceira pessoa do singular. Ele, ella, usted. Terceira pessoa do plural. Ellos, ellas, ustedes, ok? Esses são os pronomes correspondentes à terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, ok? Vamos para o próximo slide. Ejemplos. Ejemplo A. Por favor, ¿usted puede decirme dónde hay una panadería aquí cerca? Vamos para a tradução? A. Por favor, você, o senhor ou a senhora, pode me dizer onde tem uma padaria por aqui por perto? Vamos lá. B. Ustedes no comieron nada en el almuerzo. Voy a llevarlos a un restaurante muy bueno. Os senhores, as senhoras, né, não comeram nada no almoço, então vou levá-los a um restaurante muito bom. Próximo slide. Importante. Vosotros se usa más en España para referirse a varias personas, mientras que el término ustedes en algunos países se usa de manera informal. ¿Ok? Es decir, para referirse a usted, pero esto solo ocurre en la tercera persona del plural. Existe otro pronombre muy utilizado en varios países de América Latina y sustituye la segunda persona del singular tú. Su uso requiere modificaciones en la conjugación de los verbos y la acentuación de su uso es para contextos informales, es decir, relaciones de confianza y con familiares. Estamos hablando de vos. ¿Okay? Vean en los ejemplos su uso y cuáles serían las formas utilizadas em português, ok? Então, gente, vosotros, né, vamos para o português, vosotros se usa na Espanha para se referir a várias pessoas, enquanto o término, né, ustedes, né, em alguns países se usa de forma mais informal, tá? Isso quer dizer que para se referir usted, o senhor, a senhora, isso quer dizer, tá, que somente ocorre, na terceira pessoa do plural,
tá? Existe outro pronome mais utilizado, outro pronome mais utilizado na América Latina, no nosso continente, que substitui a segunda pessoa, né, do singular, que seria o tu. O seu uso, ele requer de modificações na conjugação dos verbos e na acentuação. O uso, né, para contextos informais, é dizer, com a sua família, com seus amigos, né? E também nós estamos falando de vós, né, que é o vós, que se usa muito no Chile, que se usa muito na Argentina, tá? Então vamos ver os exemplos. A. Como te llamas vos? Como te llamas? Como você se chama? Ok? B. Vos sos uma grande amiga. Tu és uma grande amiga, você é uma grande amiga, ok? Então, são esses exemplos. Em casos de formalidade. Formalidade e informalidade. Recuerden que quando formalidade la conjunción se utiliza cuando la próxima palabra viene con inicio y, ¿ok? Para no crear la cacofonía, sino sería formalidad y informalidad. Entonces, formalidad es formalidad. Tú, informal, ¿no? En España y Hispanoamérica. Usted es formal en España e Hispanoamérica. Vosotros es informal en España. Ustedes es formal tanto en España cuanto en Latinoamérica, pero hay casos en que también es informal. Y el español rioplatense, que es Argentina y Uruguay, nosotros tenemos casos específicos que ustedes pueden acompanhar pelo slide, ok? Então, dentro da formalidade e informalidade, nós temos uma tabelinha que na Espanha, tu é informal, usted é formal, vosotros informal e ustedes é formal. Já na Hispanoamérica, né, nos nossos países vizinhos, tu é informal, usted é formal, vosotros não é utilizado, ustedes é formal e informal, dependendo do caso. E nós temos também o espanhol rioplatense, que seria de Argentina e Uruguai, tá bom? Então, atividade. O que temos que fazer na atividade? Gente, nessa atividade, vocês vão ter que acompanhar o slide, tá? Vocês vão ler o texto, tá? É um texto curtinho que fala sobre, né, as formas de tratamento. Formal ou informal, qual é certo, qual é errado. O que está certo, formal ou informal? Então, vocês vão ter que ler o texto para responder algumas questões, né? Nós temos um questionário, né, com as letras A, B, C e D, tá? Na primeira questão e na segunda questão A, B e C, tá bom? Então, gente, para esta e outras aulas, não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque, tá bom? Então, hasta la próxima.